Amém. Vamos ler então Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua palavra. O princípio espiritual de Josué capítulo 7 é o princípio da retaliação. O que é retaliação? É quando nós atacamos o inimigo, mas o inimigo também nos ataca, trazendo derrotas. Todos nós, andando com Deus, estamos na rota contrária ao inimigo. Ou seja, todos que querem andar com Deus terão confrontos, terão o que chamamos de colisão. Quando fazemos a obra de Deus, buscamos a Deus e percebemos momentos de luta, isto é normal. Porém, retaliação não é esse nível de luta. Retaliação é quando você ataca o inimigo, mas o inimigo também ataca e tem vitórias em áreas da nossa vida. A cidade que eles foram lutar contra, em Josué 7, é uma cidade pequena. O nome dela é Ai, que significa monte de ruínas. E quando os espias perceberam que a cidade era pequena, falaram: vamos mandar poucas pessoas, porque a vitória ali vai ser simples. Eles tinham saído de uma grande vitória contra Jericó, de um momento
de grande celebração diante de Deus por uma grande conquista, mas não tiveram o cuidado de ouvir Deus, de perceber como estava o estado espiritual do povo naquele momento. E foi nesse contexto de Josué 7 que surge um personagem chamado Acã, um homem que desobedeceu frontalmente a direção de Deus. Deus disse: destrua tudo. Acã guardou algumas coisas valiosas e escondeu. Ele viu, cobiçou e escondeu. Geralmente essa é a escada do pecado. Viu, cobiçou, se apropriou e escondeu. Há uma diferença muito grande entre nós nos descobrirmos, confessarmos os nossos pecados, e nós sermos descobertos, descobrirem o nosso pecado oculto. Então, quando falamos em Josué 7 sobre conquista da alma, Acã simboliza as áreas da nossa vida que conspiram contra a vontade de Deus, áreas comprometidas com aquilo que foi proibido por Deus, com o que é ilícito, com o que é desobediência ao Senhor, e nós cometemos e escondemos. As áreas de pecados escondidos nos impedem de conquistar a herança de Deus. Todo pecado rouba parte da nossa herança em Deus. Acã, então, para nós, está dentro da gente. São áreas da nossa alma que, quando buscamos a Deus, e Deus traz algumas vitórias, como Jericó, são áreas da nossa alma que vão se levantar para resistir à conquista plena do Senhor em nossa personalidade, em nossa identidade, em nosso caráter. O Espírito Santo quer nos encher por completo. Amém? Mas há um Acã dentro de nós. Há áreas que querem resistir a isso. E não apenas o Acã trouxe um problema gravíssimo, porque ele precisou ser morto, ele e toda a sua família, mas o pecado de Acã afetou todo o povo, porque todo pecado, ele tem uma responsabilidade pessoal, mas traz consequências coletivas, que nós precisamos considerar. Então, o capítulo 6, ou melhor, o capítulo 7 de Josué, nos mostra a necessidade da morte do nosso Acã. A área da nossa alma que está nos impedindo de receber a bênção completa. É impossível ter a bênção completa, tendo áreas de pecados escondidos, tendo áreas de manipulação, de engano. Acã, no texto bíblico, ele viola uma aliança claramente revelada por Deus. Enquanto não tomarmos a decisão de eliminar essas áreas da nossa alma de pecado oculto, vamos ser derrotados pelo inimigo. E não é porque o inimigo é forte, mas é porque Deus não vai conosco. O que ocorre em Josué 7 não é a força do inimigo. Há muitas pessoas achando que a libertação completa dela ainda não ocorreu por causa da força do inimigo. Mas quando nós confessamos o pecado, matamos o Acã na nossa alma, nós vamos ter a conquista, porque Deus vai conosco. Deus, a presença de Deus, não vai respaldar uma vida de pecado oculto. Quando tentamos fazer guerra espiritual sem tratar essas áreas, o resultado vai ser retaliação. Você atinge o inimigo, mas é atingido por ele em muitas áreas da tua vida. A retaliação é proporcional a contaminações na nossa vida, ao pecado de princípios quebrados. Retaliação é o resultado de uma colisão
sem o alinhamento dos princípios de Deus no nosso coração. O maior problema da nossa vida, então, não é o inimigo, mas é quando Deus não vai conosco. E não adianta tentar santificar o que Deus amaldiçoou. Porque Acã pode ter pensado, eu vou pegar isso, mas eu vou consagrar ao Senhor. Não adianta. O que Deus proíbe precisa ser queimado, destruído. E aí Josué se humilha diante do Senhor, quando percebemos áreas de derrotas na nossa vida. Ao invés de nos desesperarmos, ou entrar numa autopiedade, precisamos nos humilhar. Foi o que Josué fez. Porque quando nós nos humilhamos, Deus se inclina para nos sarar. E o que eles fazem? O Senhor manda matar Acã e toda a sua família. Isso nos mostra, nesse texto, que Deus quer arrancar aquilo que está oculto pela raiz, destruir, queimar. E por que Deus mandou queimar todos os bens? Porque a chave desse pecado era a cobiça. Ele cobiçou algo que Deus proibiu. Todo pecado na área da cobiça, seja material, seja cobiça ministerial, seja cobiça sexual, porque a cobiça é um desejo ilícito, essa concupiscência da carne. E eles precisaram queimar tudo, destruir tudo. Houve um momento de sofrimento. Às vezes nós precisamos passar por isso, confessar, queimar, deixar o Senhor queimar profundamente as raízes de manipulação da nossa alma e da nossa carnalidade, arrancar os acãs. Nós precisamos descobrir os acãs da nossa alma, as áreas de manipulação e engano que se levantam dentro de nós para resistir à conquista do Espírito Santo, para resistir à plenitude de Deus. Quando estamos buscando a plenitude de Deus, e às vezes quando saímos de uma grande vitória, como foi Jericó, algo na nossa alma vai começar a tentar negociar. Não, qual o problema? Isso aqui pode ficar escondido. Isso aqui ninguém vai descobrir. E isso vai patrocinando o inimigo de ter vitória contra nós. Quando aceitamos e ocultamos o pecado, nós vamos cortar nossa comunhão com Deus e vai nos incapacitar de andar em vitória, na vitória da fé. Essa disciplina, então, é necessária. Nós precisamos limpar a nossa alma e clamar o sangue de Jesus para excluir todo resíduo de manipulação da carne, para que nada venha nos perturbar. A palavra Acã significa perturbador. Então, todo pecado oculto vai perturbar a nossa vida, vai estimular a acusação, vai incapacitar uma vida plena em Deus. Jesus, quando ensina a vencer pecado, ele diz: se a tua mão te faz tropeçar, corte. Se teu olho te faz tropeçar, arranque. É uma linguagem figurada que Jesus está dizendo: seja radical, lute com todas as suas forças para remover o pecado oculto da tua vida, para que você possa entrar na herança de Deus, em nome de Jesus. Amém.